Santo, vem palavras de xingamento contra o Espírito Santo, mas não quero, mas esses pensamentos brotam. Sabe aquele pensamento que vem com uma rapidez que você não consegue brecar? É estranho, né? Martinho Lutero falou sobre isso. Ele falou que os pensamentos têm uma força tamanha que nós não conseguimos muitas vezes frear, brecar um pensamento que vem na nossa mente. Mas Martinho Lutero disse uma coisa muito sábia: eu jamais posso impedir que passarinhos façam sujeira na minha cabeça. Eu não posso impedir, mas eu posso. É tão interessante esse negócio de passarinho fazer sujeira na cabeça da gente. Outro dia eu estava lá, minha esposa, ela viu lá no Fundo Social da Solidariedade lá no Guarujá, e eu parei o carro bem embaixo de um telhado, e assim que eu saí do carro, veio uma rajada no meu ombro, na minha cabeça. Eu pensei que eu estava sendo baleado, sério mesmo. Era tão quente aquele líquido que caiu com força sobre mim, e fez um barulho, ploft, falei, meu Deus, levei um tiro, está escorrendo coisa. Quando eu fui ver, era um pombo em cima do telhado, fez uma baita de uma sujeira, veio na minha cabeça, caiu no ombro. E eu falei para a esposa, olha, não é possível, eu sou perseguido por esses pombos. Em casa, já quebrei o pé por causa do pombo. Já aconteceu tantas coisas por causa de pombo. Agora eu saio lá de casa, venho aqui para o centro do Guarujá, levo uma sujeira de pombo na minha cabeça. Fui para o banheiro, me lavei todo, aquele nojo, estava muito ensopado. Ele fez caprichar, parece que ele estava me esperando. E aí essa semana, depois de um mês, eu voltei no mesmo lugar. Eu falei, hoje eu não vou parar o carro no mesmo lugar. A gente vai lá para pegar algumas doações de alimentos. Eu falei, não vou parar o carro no mesmo lugar, vou um pouquinho mais para frente, porque hoje esse pombo não me pega. E olha que eu entrei naquela sala olhando para cima, tomando cuidado para ver se eu não vi o bichinho. Eu falei, hoje ele não está aí. Quando eu ia voltando para o carro de novo, mas dessa vez pegou uns 2 pinguinhos no meu pé e caiu aquela poça bem ao meu lado. Eu falei, era o mesmo pombo. Eu falei, olha, não é que ele me conhece, tem raiva de mim, ô bichinho. Isso. Aí eu compreendi porque um professor que eu tinha no seminário, ele dizia que pombo é uma praga, e realmente é. E eu não concordava, mas olha, um bichinho tão bonitinho, um pássaro tão indefeso, símbolo do Espírito Santo, chamado de praga. Eu ficava assim indignado, né? Deixa os bichinhos. Hoje eu não quero na praia. Existem 2 tipos de pombo, vamos dizer assim. Existe esse pombo rajado, cinza, de várias cores. Esse é perigoso. As suas fezes, quando ressecadas, elas transmitem várias doenças. Já o pombo branco, aquele pombo que é até vendido em algumas lojas de aves, esse pombo é diferente, tá? Esse é o símbolo do Espírito Santo, aquela pomba branquinha. Como ele é tratado em viveiro, ele não se alimenta desses lixos que os outros pombos comem por aí, e é isso que torna ele uma ave muito perigosa. Uma ave muito contaminadora. É por causa do lixo que ele se alimenta, das comidas que eles comem ali nas lixeiras, nas ruas, no meio do asfalto, essas coisas que eles comem. Entendeu? É por isso que eles proliferam-se de uma forma que foge ao controle das instituições de saúde. Apesar de todas as recomendações, não alimente os pombos, não cuide dos pombos, não fiquem aí dando abrigo para os pombos, que eles podem se proliferar. Aqui essa casa, como ela é uma casa antiga, tem muitas entrâncias, saliências no telhado. Eu já andei muito aí pelos telhados da casa, cobrindo, fechando entrâncias, saliências, por isso que eu caí no telhado. Eu ia exatamente fechar uma dessas saliências, entrâncias, quando eu caí. Então, eu digo que os pombos me perseguem, já conseguiram quebrar meu pé, já conseguiram fazer várias sujeiras na minha cabeça, já viviam sujando o quintal, de vez em quando ainda sujam, porque eles se proliferam de uma forma sem controle. Mas eu estava falando exatamente sobre isso porque Martinho Lutero disse que é impossível que nós, é impossível impedir
os pássaros de fazerem sujeira na nossa cabeça. Às vezes, eu já sabia que ali era um local que eu poderia ser alvejado, e por 2 vezes eu acabei sendo. Não dá, por mais que você saiba que você andando debaixo de uma árvore você pode receber sujeira de um pássaro, de um pombo, é impossível impedir que eles façam sujeira na nossa cabeça. Mas tem uma coisa, é impossível, aliás, nós podemos impedir que eles façam ninho na nossa cabeça. Está vendo a diferença? Você não pode impedir um pássaro de fazer sujeira na sua cabeça, mas você pode impedir um pássaro de fazer ninho. Você já viu alguém com um ninho de pássaro na cabeça? Não, né? Nem aquelas pessoas que dificilmente tomam banho, que moram na rua, você às vezes vê eles com os cabelos bem sujos, que há muito tempo não se lavam, mas você jamais viu um deles com um ninho de pássaro na cabeça, né? Seria demais, não tem como, porque precisa de muito descuido para você deixar um passarinho fazer um ninho na cabeça. Então assim são os nossos pensamentos. Nós não podemos impedi-los de passar sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir os pensamentos de fazer ninho na nossa cabeça, de se aninhar. Então é exatamente isso que eu estava permitindo aos meus pensamentos. Eu não consegui impedir o pensamento de blasfêmia do Espírito Santo vir sobre a minha mente, mas eu ficava ali aninhando-os, dando asas aos meus pensamentos. E tem uma coisa, quanto mais nós nos preocupamos com os nossos pensamentos, mais eles se aninham na nossa cabeça. Eu já fiz aqui um teste com vocês. Eu falei, olha, a partir desse momento, todos vocês estão proibidos de pensar num passarinho azul. É proibido pensar em passarinho azul, não pense. O que você fez? Pensou num passarinho azul. Não pensou? Já veio num passarinho azul. Só porque eu falei é proibido pensar num passarinho azul. Da mesma forma, queridos, quando nós nos preocupamos excessivamente com os nossos pensamentos, isso acaba se tornando uma obsessão. Nós ficamos obcecados por aquele pensamento. O que eu tenho que fazer então? Olha, isso em todos os campos da nossa vida, em todos os setores. Às vezes nós queremos lutar contra os pensamentos imorais, contra os pensamentos sujos, contra os pensamentos obscenos, e quanto mais nós lutamos, parece que eles ganham mais força. O que eu faço então, pastor? Substitui esses pensamentos por outros. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 4, ele fala muito bem sobre isso. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, nisto pensai, e o Deus de paz será convosco. Substitua. Em vez de você ficar preocupado, querendo tirar aqueles pensamentos sujos, imorais, pensamentos de vingança, pensamentos obscenos, eu tenho que lutar contra eles, mas eles se intensificam. É a lei da ação e da reação. Quanto mais você reage a uma coisa, mais aquela coisa ganha força. O que tem que fazer então? Substituir. Substitua. No lugar desses pensamentos ou da preocupação com esses pensamentos, deixe tudo que é puro, louvável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, ocupar a sua mente. E aí entra isso que nós vimos aqui em Efésios capítulo 5, olha, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Encha sua mente de louvor, encha sua mente da palavra de Deus, enche a sua mente dos pensamentos de Deus, enche a sua mente de coisas boas, agradáveis, em que há virtude, em que há louvor. Funciona. Substitua, reprograme a sua mente, limpe o seu HD do cérebro, delete aqueles pensamentos ruins. E eu não estava fazendo isso.
Na minha experiência de novo convertido, eu estava obcecado por aquela ideia de que eu estava xingando o Espírito Santo e aquilo ganhava forças. Quanto mais eu lutava, era em vão. Como eu fui liberto disso? Uma simples conversa. Olha como é bom conversar com pessoas mais experientes na fé, com pessoas que já passaram por problemas que nós estamos passando. Por isso que nós aconselhamos os novos convertidos, as pessoas novas na fé, converse com alguém mais experiente, que já está há algum tempo no Evangelho. Talvez aquilo que você está passando, essa pessoa já passou, e ela vai poder te orientar. Então, quando eu abri meu coração para aquele irmão que trabalhava comigo, já mais experiente na fé, eu disse assim: olha, eu estou muito triste, preocupado, eu devo ter pecado com o Espírito Santo, e eu não tenho mais salvação. Eu sinto inveja das pessoas que têm a salvação, das pessoas que estão alegres, servindo a Jesus, eu não tenho mais essa alegria. Isso com poucos meses de convertido. Aquele irmão sabiamente olhou para mim e disse: você está preocupado com isso? Eu falei: estou, e muito. Você está triste? Eu estou muito. Aí ele falou para mim: eu tenho uma boa notícia para você. Você não pecou contra o Espírito Santo, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Eu falei: ah é? Mas como você sabe? Deus falou para você? Não. É simplesmente porque você está preocupado de ter pecado contra o Espírito Santo. Se você está preocupado de ter pecado contra o Espírito Santo, blasfemado contra o Espírito Santo, é sinal que você não pecou. Porque se você tivesse pecado blasfemando contra o Espírito Santo, você não estaria mais nem aí. Aí você não estaria mais nem querendo servir ao Senhor e à igreja, não estaria mais preocupado. Você já estaria totalmente entregue ao mundo. Você já estaria totalmente entregue aos prazeres da carne. Você estaria levando uma vida totalmente longe de Deus. Mas como você está aí preocupado em ter pecado, triste por querer agradar ao Senhor, é sinal que o Espírito Santo está bem aí dentro de você. Cuide bem do Espírito Santo, trate ele com amor, com carinho, não entristeça ele. Ele vai estar sempre aí vivo, ativo dentro de você. Aí, só essa conversa já bastou. Eu saí dali alegre, cantando novamente. Voltou em mim a alegria da salvação. Sabe Davi, no Salmo 51, disse assim: Senhor, não me lances fora da tua presença, não me repulses da tua presença, não afaste de mim o teu Santo Espírito, porque eu pequei, contra ti somente pequei, e fiz aquilo que não era agradável aos teus olhos, Senhor. Mas Davi, ele estava ali confessando o seu pecado e se dizendo contristecido, quebrantado, e pedindo a Deus que jamais retirasse o Espírito Santo da presença dele. E por que Davi estava orando dessa forma, salmodiando ao Senhor assim? Ele havia cometido um adultério e um assassinato. Ele matou um dos seus soldados. Ele colocando um dos seus soldados na frente da linha de batalha e orientando para que ele assim fosse morto ali, ele cometeu indiretamente um assassinato, mas ele foi o responsável pela morte daquele um dos seus soldados, que era um dos seus soldados mais fiéis. E ele havia cometido um adultério com a própria esposa desse soldado. E agora ele estava triste, deprimido, abatido, sentindo-se distante de Deus e pedindo para que Deus não retirasse dele o seu Espírito Santo. Lembra que nós falamos na quinta-feira que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele só habitava dentro de uma classe especial de pessoas. Quem era essa classe especial de pessoas? Os reis, os sacerdotes e os profetas. E Davi era rei. Então, ele tinha a habitação do Espírito Santo na vida dele, e ele estava preocupado que o Espírito Santo se retirasse dele. Mas, através dessa confissão, o Espírito Santo de Deus permaneceu sobre ele. Deus não afastou a mão dele sobre ele. Deus continuou sendo amigo de Davi. Só que tem uma coisa: Deus jamais ele afastou as consequências do pecado de Davi. Veja bem, Davi foi perdoado, foi por um adultério e por um assassinato. Deus continuou com a sua mão sobre ele, sim.
Deus não retirou o Espírito Santo dele, sim, mas as consequências tristes, desagradáveis vieram sobre a vida e a família de Davi. A partir daquele pecado, a palavra de Deus diz que a espada nunca mais se afastou da casa de Davi. Ele viu seu próprio filho tendo relações sexuais com as suas concubinas, à vista de todo o povo. Ele viu entre os seus próprios filhos os mais terríveis pecados. Ele viu o pecado de incesto, ele viu pecados dentro da nação, ele viu a nação que ele governava sofrendo também por causa disso. E tudo era consequência do pecado de Davi. Uma coisa é certa: Deus perdoa o pecado, Deus se compadece, é misericordioso, mas Deus nunca afasta as consequências do nosso pecado. Por isso, pense bem, nós somos livres para tomar qualquer decisão, para tomar qualquer atitude, para agir da forma como bem nós quisermos. Mas tem uma coisa: as consequências das nossas atitudes, as consequências das nossas escolhas, nós não temos liberdade para afastar. Essas consequências virão, queiramos ou não. Para pecar, para tomar atitudes, decisões, nós somos livres. Temos o livre-arbítrio, temos a livre escolha, mas jamais nós podemos afastar as consequências das nossas escolhas, das nossas decisões, dos nossos pecados. Então guarde bem isso. Para finalizar, o tempo já passou e eu acabei não conseguindo finalizar. Mas para nós deixarmos aí ainda essa mensagem meio que em aberto, eu quero falar somente sobre duas maneiras como nós podemos ser cheios do Espírito Santo, além do âmbito da esfera familiar. A primeira é exatamente esta que nós falamos: cuidado com seus pensamentos. Alimente seus pensamentos com louvores, com salmos, com a palavra, com pensamentos bons. Fale coisas boas. Jamais fale coisas ruins que tragam depressão, que deixem você para baixo, que fazem com que o diabo tenha lugar na sua vida. A palavra de Deus dita por Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz: não deis lugar ao diabo. Submetam-se a Deus, resistam a Satanás e ele fugirá de nós. Não deis lugar ao diabo. E aqui Paulo está orientando: falem entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E na carta que ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: olha, deixando esses pensamentos bons vindo sobre a nossa mente, o Senhor será conosco. Olha, quer ter Deus ao seu lado sempre, quer que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, fale palavras boas, tenha palavras boas no seu coração, pensamentos bons na sua mente, fale a linguagem do Espírito, cante, louve ao Senhor, deixe a palavra de Deus encher sua mente e seu coração. O Deus de paz certamente será com você, e você certamente estará assim sendo cheio do Espírito Santo, e sendo cheio do Espírito Santo, levando uma vida vitoriosa. A segunda maneira de nós termos uma vida vitoriosa sendo cheios do Espírito Santo é dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Você costuma ser grato por todas as coisas? Ou só quando as coisas estão bem? Você tem essa atitude de ser grato, mesmo quando as coisas não estão totalmente bem para você? Mesmo quando as coisas estão dando totalmente errado? Seja grato. Ontem nós fomos para Guarulhos, teve o casamento do meu cunhado. Estava dando tudo errado para ele, tudo errado. A noiva teve um atraso de 2 horas e meia, bateu os recordes e tudo.
os convidados da igreja já estavam reclamando, estavam meio estressados, aquele calor dentro da igreja, 2 horas e meia de atraso, aconteceu alguns percalços no caminho. Aí quando a noiva chega na igreja, quando ia começar o casamento, a luz começou a piscar, deu uma piscada e voltou, deu outra piscada, desceu. Aí na terceira a luz não voltou. Estava tudo preparado, a igreja estava bonita, cânticos que eles ensaiaram com instrumentos, era tudo ao vivo, o som, os instrumentos, muito tempo de ensaio, e agora sem luz, sem energia elétrica. E demorou para chegar. Depois de uns 45 minutos, aí resolveu dizer, vamos fazer um casamento assim mesmo, no escuro. Aí cada um acendeu o celular ali na nave da igreja e foram iluminando o caminho, e os noivos entraram, a luz dos celulares acesos. Até que ficou bonito. E depois, só na metade da cerimônia do casamento é que a luz voltou. E quando foi me dada a oportunidade para ministrar a bênção, os votos, as alianças, eu falei, olha, pode ter certeza que vocês vão ser muito felizes, o casamento de vocês vai ser muito abençoado. Porque a luta, quando há muita luta, quando há muito impedimento, empecilho, a vitória é maior, a bênção é maior. Quanto maior a luta, maior é a vitória e maior é a bênção. Mas tem uma coisa, sejam gratos, mesmo quando as coisas não estão bem. Porque exatamente quando as coisas não estão bem, que nós agradecemos, Deus, agradeço. Porque mesmo apesar de todas essas lutas, mesmo apesar de todos esses sofrimentos, eu sei que tu me ama, e tu és bom em todo tempo, em todo tempo tu és bom. Amém? Como diz o louvor, Deus é Deus, né? Mesmo que a doença venha, mesmo que a cura não venha, mesmo que o milagre não aconteça, Deus continua sendo Deus. E aí quando nós somos gratos ao Senhor, aí Ele nos abençoa. Muito. Então, fale palavras boas, tenha gratidão no coração, e por último, submissão. De novo, pastor, com esse papo de submissão, olha, nós mulheres já não aguentamos mais o senhor falar sobre submissão. Não, eu falei que hoje eu não iria falar da vida vitoriosa dentro do ambiente, dentro do contexto familiar. Eu falei que eu ia falar sobre a vida vitoriosa de Espírito Santo fora do âmbito familiar. E é isso que eu estou fazendo. A palavra aqui não diz a submissão somente dentro do âmbito familiar. O que está escrito aqui no versículo 21? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitar-se uns aos outros. É isso mesmo que eu estou entendendo? É isso? Ser sujeito ao outro. Quem é o outro? O outro. O outro. O que não é você, é o outro. Eu devo me sujeitar? Já ouviu aquele ditado, aquela célebre frase? Quando um não quer, dois não brigam? Vou dar um exemplo prático que acontece conosco todos os dias. Não existe outro ambiente, outro lugar, outra circunstância para nós sermos mais provados, tentados no nosso temperamento do que no ambiente do trânsito. É verdade ou não é? Quem dirige? A pessoa sai do seu normal. Eu tinha uma professora na faculdade que ela recomendou um livro para nós, o nome do livro, um livro bem filosófico, na área de sociologia. O livro era Fé em Deus e Pé na Tábua. O professor Dr. Fabrício deve conhecer, já deve ter ouvido falar desse livro. Fé em Deus e Pé na Tábua. Então eu dizia assim, olha, sabe o desenho do Pateta? Não sei se vocês já leram o gibi do Pateta, do Walt Disney. Aí tem um desenho que mostra ele sendo um cara pacato, normal, bom cidadão, bom pai de família, um sujeito que não briga, não fala palavrão, não xinga, não responde, é um sujeito muito pacato, humilde. Aí ele sai de sua casa, ele entra no carro e ele se transforma.
O primeiro cidadão que vem lhe dar uma fechada, ele já muda o seu semblante, fecha a cara e solta um palavrão. Outro dia tinha até um post que eu achei muito interessante numa dessas redes sociais. O post dizia assim: hoje eu fechei uma moto, ainda bem que o cidadão era cristão. Aí vem um áudio, o tal do cidadão cristão: seu filho de uma samaritana, eu quero que você vá tomar água no poço de Jacó. Eu quero que 10 pragas caiam sobre tua cabeça, que você vai para a cova, mas ela não ressuscite. E era a atitude do cristão motoqueiro sendo fechado por outro. Ainda bem que o cara era cristão. Só roubou 10 pragas. As 10 pragas do Egito sobrou. Chamou ele de filho de uma samaritana. Mandou que ele fosse tomado no poço de Jacó. Ele caísse nas profundezas do inferno, que não se lembrasse. Então, o camarada que ele entra no carro, ele se transforma. É isso que trata esse livro, Fé em Deus e Pé na Tábua. Mostra que muitas vezes nós mudamos nossas atitudes quando nós assumimos um volante. E é isso. Passamos a ser competitivos, briguentos, egoístas, individualistas. Esquecemos da regra áurea: aquilo que tu quiseres que os homens façam a você, faça você primeiro a eles. Minha esposa, ela me conhece.